Na fila do supermercado, o caixa diz a um senhor idoso: o senhor deveria trazer as suas próprias sacolas para as compras, uma vez que essas sacolas de plásticos não são amigáveis ao meio ambiente. O senhor olhou para ele, pediu desculpas e disse: no meu tempo não havia essa onda verde. Ao que o empregado, olhando para o velho, respondeu: pois esse é exatamente o nosso problema hoje, meu senhor. A sua geração não se preocupou o suficiente com o nosso meio ambiente. Você está certo, respondeu o velho. A nossa geração não se preocupou adequadamente com o meio ambiente. Não. Naquela época, as garrafas de leite, garrafas de refrigerante, de cerveja, eram todas devolvidas à loja. A loja mandava de volta para a fábrica, onde eram lavadas e esterilizadas antes de cada reuso. E eles, os fabricantes de bebidas, usavam as garrafas umas tantas outras vezes. Mas você tem razão. Realmente, nós não nos preocupávamos com o meio ambiente, não. No nosso tempo era diferente. Subíamos as escadas porque não havia escadas rolantes nas lojas e nos escritórios. Caminhávamos até o comércio ao invés de usar o nosso carro de 300 cavalos de potência a cada vez que precisávamos ir a 2 quarteirões. Mas você tem razão. Nós realmente não nos preocupávamos com o meio ambiente, não. Até então, as fraldas de bebês eram lavadas porque não havia fraldas descartáveis. Roupas secas, a secagem era feita por nós mesmos, não nessas máquinas bamboleantes de 220 volts. A energia solar e eólica é que realmente secavam as nossas roupas. Os meninos, os pequenos, usavam as roupas que tinham sido de seus irmãos mais velhos, e não roupinhas sempre novas. Mas é verdade, não havia nenhuma preocupação com o meio ambiente naqueles dias. Não. Naquela época, nós só tínhamos uma TV ou um rádio em casa, e não uma TV e um rádio em cada quarto. E a TV tinha uma tela do tamanho de um lenço, e não um telão do tamanho de um estádio que depois terá que ser descartado. E como? Na cozinha, a minha mulher tinha que bater a massa do bolo tudo com as mãos, porque não havia essas máquinas elétricas que fazem tudo por você. Quando embalávamos algo assim um pouco mais frágil para o correio, usávamos jornal amassado para proteger, não plástico bolha ou pellets de plástico que duram 5 séculos para começar a degradar. Naqueles tempos, não se usava um motor a gasolina apenas para cortar grama. Era utilizado um cortador de grama que exigia músculos. O exercício era extraordinário e nem precisava ir a uma academia e usar essas esteiras rolantes que também funcionam à eletricidade. Mas você tem razão. Não havia naquela época preocupação nenhuma com o meio ambiente. Bebíamos diretamente da fonte quando estávamos com sede, em vez de usar copos plásticos e garrafas PET, que agora lotam os oceanos. As canetas recarregávamos com tinta umas tantas vezes, ao invés de comprar uma outra. Nós usávamos navalhas, ao invés de jogar fora todos os aparelhos descartáveis e poluentes, só porque a lâmina ficou sem corte. Na verdade, nós tivemos uma onda verde naquela época. Naqueles dias, as pessoas andavam de bonde, de ônibus, e os meninos iam em suas bicicletas ou a pé para a escola, ao invés de usar a mãe como um serviço de táxi de 24 horas. Tínhamos só uma tomada em cada quarto, e não um quadro de tomadas em cada parede para alimentar uma dúzia de aparelhos. E nós não precisávamos de um GPS para receber sinais de satélites que estão a milhas de distância no espaço só para encontrar a pizzaria mais próxima. Agora, o que eu acho engraçado
é que a atual geração fala tanto em meio ambiente, mas não quer abrir mão de nada. Por que é que eles não pensam em viver um pouco como na minha época, hein? Eu não quero saco plástico, não. Eu tenho a minha bolsa aqui, tá? Pode pôr tudo aí.